Que o Senhor tenha todo ganho, todo lucro, né? E esse tempo que nós vamos estar juntos, meditando na sua palavra, que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações, mesmo fazendo uso dessas ferramentas virtuais. Cremos que o Espírito Santo pode usar, né, irmãos? Ainda que à distância, essas ferramentas, mas queremos que o Espírito Santo pode soprar a sua palavra sobre os nossos corações, guardando os nossos corações, e que ele possa vir de encontro, né, a cada um de nós nessa noite, nesse tempo. Queridos, eu gostaria de convidar cada um dos irmãos a abrirem as suas Bíblias aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. Da minha parte, eu gostaria de concluir a minha cooperação dentro do capítulo 2. Gostaria de fazer uma leitura do verso 11 ao verso 21. Portanto, os últimos 10 versos, né, desse capítulo. Gálatas, capítulo 2, o verso 11 em diante. A minha versão aqui, Almeida 21, talvez possa estar um pouco diferente da versão dos irmãos, mas vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim o verso 11: Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas na frente de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor, pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, essa palavra, colocamos cada coração na tua presença. Tu conheces, ó Pai, a luta de cada um, os temores. Tu sabes qual a real necessidade que temos. Por isso confiamos as nossas vidas nas tuas mãos. Que a tua palavra venha, que o teu Espírito abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração. Oramos e te pedimos humildemente, ajuda-nos, abra-nos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu creio que principalmente os irmãos mais antigos, né, mais velhos, já ouviram alguma vez essa citação, né? Um irmão do passado, Scrooge,
ele fez uma divisão dessas epístolas de Paulo, fazendo uma comparação dessas epístolas com o tempo que elas foram escritas, dividindo-as conforme as estações do ano. Então, nós temos 4 estações. E esse irmão, então, nessa didática, colocou essas epístolas distribuídas nessas estações. E creio que, especialmente para os irmãos mais novos, isso seja de grande ajuda. E para nós também, que conhecemos essa didática, para nos situarmos onde estamos, né? Esse irmão, então, propõe que as epístolas da primavera, ou seja, a primavera é aquela estação do ano onde são dados os primeiros frutos, né? Onde aquela planta ela é cultivada, plantada, regada, e logo então ela dá aqueles primeiros frutos, primavera. E esse irmão entende que essa estação corresponde às 2 primeiras cartas que Paulo escreveu. Estão aí, 1ª e 2ª Tessalonicenses, epístolas da primavera. Depois, na próxima estação, nós teríamos então o verão, aquela estação do ano onde é mais quente, onde é mais calor, e não precisa nem ir muito longe para entendermos que as epístolas que conferem a essa estação, o verão, seria 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos. Essas cartas, elas têm aí toda a parte doutrinária, toda a parte do ensino do apóstolo. Por isso são cartas que esse irmão colocou como sendo cartas de verão. A temperatura está alta, cartas de verão. Depois nós temos aquela que foi chamada de estação do outono, né? Ou cartas da prisão. O outono é a estação do ano onde nós temos a colheita dos frutos, né? É quando os frutos estão maduros, é quando os frutos estão prontos. E essa estação, o outono, na vida de Paulo, corroborou com essas cartas da prisão, ou cartas que foram escritas quando ele ainda estava preso. Daí nós temos aquelas preciosas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Frutos, outono. Sabemos da riqueza dessas cartas. Sabemos, irmãos, da grandiosidade de cada uma delas. Estas são as cartas da prisão, ou outono na vida do apóstolo. Por fim, temos aquelas chamadas cartas do inverno, a próxima estação. O inverno é aquela estação onde o frio chega. É aquela hora em que as coisas caminham mais devagar, mais lentamente. É frio. E aqui nós temos as epístolas de 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Nessas cartas, Paulo descreve que ele já entendia que a sua hora de partir havia chegado. Ele descreve para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Inverno. São essas as cartas que Paulo escreveu, então, segundo a didática desse irmão, nessa estação. Portanto, irmãos, para que nós tenhamos em conta, estamos aqui, então, em Gálatas, nesse chamado verão que o apóstolo Paulo viveu. E se você fizer uma leitura muito pausada desse trecho que lemos, você vai perceber que, antes que Paulo introduza nessa carta, um dos assuntos nos quais ele mais vai firmar o seu ensino, ou seja, a justificação pela fé. Antes de falar de justificação pela fé, Paulo vai narrar uma história, um fato ocorrido entre ele, Pedro e os judeus, e também Barnabé, na ocasião da visita de Pedro a Antioquia. Sabe, irmãos, eu creio firmemente que a Bíblia foi inspirada pelo Senhor, escrita pelo Espírito Santo, porque há capítulos e há fatos narrados na Escritura que qualquer outro autor humano teria pedido aos seus revisores que tirassem dali, porque seriam textos que talvez expusessem algo não muito agradável,
E penso eu que esse acontecimento é um acontecimento muito específico. O Espírito Santo fez questão de deixar ele descrito, antes então que o apóstolo pudesse trabalhar conosco esse ensino da justificação pela fé aqui na Epístola aos Gálatas. Então, observe comigo, porque no verso 11, ele diz que Pedro foi a Antioquia. Os irmãos sabem que Antioquia foi aquela igreja da qual aquela base missionária da primeira viagem de Paulo, juntamente com Barnabé, foi aquela igreja que nós chamamos assim de que foi a primeira base missionária do ministério apostólico, Antioquia. Antioquia era essa igreja. O texto lá vai nos dizer que havia em Antioquia pastores e mestres, e o Espírito Santo então convoca Paulo e Barnabé para a obra da evangelização. A igreja em Antioquia era uma igreja composta basicamente por gentios, era onde ali o apóstolo Paulo estava iniciando o seu ministério, iniciando o seu chamamento, a sua obra missionária. Então ele conta que Pedro esteve em Antioquia. Mas observe que quando ele diz que Pedro esteve em Antioquia, Paulo precisou resistir a Pedro, face a face, publicamente, porque Pedro demonstrou uma conduta que estava em desacordo com o evangelho. Irmãos, eu gostaria de trabalhar essa passagem com os irmãos partindo do princípio de 3 pontos. O primeiro deles, conhecimento ou revelação. Conhecimento ou revelação. O segundo deles, conduta ou procedência ou proceder. Conhecimento, conduta. E por último, crise. Porque quando nós olhamos para esse acontecimento aqui, nós temos essas 3 evidências diante de nós: revelação, conduta, e vemos também a crise, por causa que a conduta não estava de acordo com a revelação. Irmãos, lemos aqui então, quanto à revelação, ao conhecimento, você sabe, Pedro, em Atos capítulo 10, nos é narrado aquela visão que Pedro teve daquele grande lençol. Atos narra que Pedro teve uma visão, ele estava tomado em transe, e o Senhor então lhe deu uma visão, e sobre aquele lençol estavam aqueles animais impuros citados na lei, Levítico 11. Quando Pedro viu aquilo, o Senhor lhe deu uma ordem: mata e come. Pedro disse: jamais, Senhor. E ele ouviu do Senhor a seguinte expressão: não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. Irmãos, isso significa que a obra de Deus, por meio dos apóstolos, ela estava dando um salto à frente. Pedro havia recebido essa visão de que agora o evangelho se estenderia a todo povo, tribo, língua e nação. E o que ocorre logo em seguida? Pedro vai à casa de Cornélio. O evangelho é pregado e muitos se rendem ao Senhor. E lá no capítulo 10 de Atos, nós vamos ver, por exemplo, que Pedro vai narrar o seguinte: Atos, capítulo 10, se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia, o verso 35 diz assim, que a verdadeira, Pedro declarando isso, que em qualquer nação, aquele que teme o Senhor e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, Deus estava agora abrindo, então, essa extensão do evangelho. O evangelho agora está saindo para fora. E depois ele foi questionado em Atos capítulo 11 pelos judeus, de forma que eles questionaram Pedro: como você come com gentios? Como que você entrou na casa de gentios? Então ele afirma que não havia entre judeus e gentios qualquer distinção e que a verdadeira purificação se dava pela fé no coração. Isso está em Atos capítulo 15, verso 9. Irmãos, então Pedro recebeu do Senhor essa revelação, que agora os gentios são chamados pelo evangelho a serem um em Cristo, a participarem do evangelho da graça. O evangelho da graça agora não era mais um privilégio nacionalista ou étnico, não estava restrito a um povo superior que, por obedecer à lei, tinha exclusividade em suas promessas.
Agora Pedro está vendo que a nuvem do Senhor está passando, ela está crescendo, a obra de Deus está expandindo, a obra de Deus está indo à frente. Pedro teve esta visão. Mas diante desta visão, em Antioquia, Pedro, se podemos assim colocar, retrocede no seu conhecimento com relação à visão. Irmãos, aqui nós já poderíamos colocar um ponto para a nossa reflexão. Será que é possível vivermos, ainda tendo uma revelação de Deus, vivermos de uma maneira que não corresponda a esse padrão? Sim, irmãos, é possível. É possível que mesmo tendo sido iluminados no nosso coração e no nosso entendimento, nós ainda venhamos a viver de maneira que denuncie o contrário daquilo que o Senhor requer de nós na sua palavra. Quando o conhecimento que temos, quando a revelação que temos, ela fica exposta ao contraditório, de acordo com aquilo que é o nosso proceder, é o nosso viver. Então, veja, mesmo de posse desse conhecimento ou dessa revelação, devemos entender uma coisa. Irmãos, na Escritura, revelação é processo, revelação é contínuo, revelação é dinâmica. Nenhum de nós pode estar satisfeito ao lugar que chegamos. Nenhum de nós pode dizer que nós não temos mais nada a aprender. Nenhum de nós pode dizer que nós somos suficientes, porque nós precisamos avançar, porque nós precisamos prosseguir, porque nós precisamos continuar a conhecer o nosso Senhor. Nem mesmo Pedro, observe isso, aquele que andou com Jesus, aquele que viu os sinais, os milagres, aquele que esteve com o nosso Senhor, nem mesmo ele poderia deixar de crescer na graça e no conhecimento. Não poderia deixar de amadurecer no Senhor. Não poderia deixar com que aquela visão com que ele foi agraciado, que ela pudesse ser diminuída na sua forma de viver. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 12, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, irmãos, porque a nossa salvação não é um fim em si mesmo. A nossa salvação precisa crescer, avançar. Ele diz, desenvolvendo a vossa salvação. Lá no capítulo 3 e verso 13, aí de Filipenses, Paulo vai dizer que ali no final da sua vida, lembrando, essa é uma das epístolas da prisão, ele dizia assim, eu prossigo para o alvo, eu estou avançando, eu não julgo já o ter alcançado, mas eu faço uma coisa, eu estou prosseguindo, eu estou indo atrás, eu estou correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isso nos mostra que Paulo não estava plenamente satisfeito, ele queria mais no Senhor, ele queria conhecer o Senhor, ele chega a dizer assim, para de algum modo ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas que eu seja achado no Senhor. Por isso ele diz assim, eu estou avançando ainda, eu ainda estou correndo, eu estou prosseguindo. É isso que ele coloca para nós. Provérbios, capítulo 4, verso 18, vai nos dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando e brilhando, até que seja dia perfeito. Ou seja, irmãos, o que nós estamos vendo? Pedro, na sua maneira de se conduzir, ele não estava desenvolvendo a sua salvação. Ele não estava avançando na sua salvação, na sua revelação, vamos colocar assim. Pedro estava vivendo num padrão menor do que aquilo que o Senhor o havia o confiado. Talvez você esteja perguntando, mas qual o sentido disso para nós nesses dias? Sabe, irmãos, todos nós aqui recebemos uma luz do Senhor. Recebemos revelação do Senhor.
todos nós. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim, e creio que cada um de nós temos que fazer, é como nós estamos vivendo de acordo com aquilo que recebemos. Nós cremos, irmãos, que o Senhor virá. Cremos que haverá novos céus e nova terra. Cremos que a morte foi vencida na cruz. Cremos que todos os nossos pecados foram colocados na cruz de Cristo. Cremos que não há acusação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cremos que as nossas vidas estão na mão do Senhor. Cremos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas como nós estamos vivendo de posse de tamanha revelação? Será que o nosso viver tem expressado todas as verdades nas quais nós cremos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Revelação e conduta. E quanto à conduta, o texto aí vai nos dizer que de posse, então, dessa revelação, desse conhecimento, Pedro se encontrou ou se portou, Paulo vai dizer, com hipocrisia, por temer a presença dos judeus que vieram juntamente com Tiago para Antioquia. Porque Paulo vai dizer que ele, afastando-se e, por fim, separando-se dos gentios que com ele comia, ele, então, retrocedeu naquilo que ele havia recebido do Senhor. Paulo, então, adverte Pedro na frente de todos, pois ele não procedeu. Veja o verso 14, segundo a verdade do Evangelho. Aqui, irmãos, eu gostaria de abrir um pequeno parênteses. Tradição e tradicionalismo. Né? Pedro estava recebendo ali os irmãos de Jerusalém. Sabe, irmãos, nós também recebemos uma tradição por aqueles que nos antecederam. Nós estamos aqui debaixo de ombros de muitos irmãos, mas às vezes estamos, e a tradição tem o seu aspecto positivo, mas às vezes estamos agarrados a tradicionalismos. E aqui o que nós vemos, Pedro está vivendo abaixo do Evangelho. Pedro está vivendo, procedendo abaixo da revelação do Senhor. O texto está nos mostrando que ele se agarrou ao tradicionalismo. Ele se, por temer, então, aquela, vamos dizer assim, ala mais radical, Pedro, então, começa a retroceder. É o que Paulo vai nos mostrar. Abra comigo, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Paulo está descrevendo o testemunho que ele soube dos irmãos de Colosso, por meio de Epáfras. Olha o que ele diz. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O verso 9 nos fala de conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual. Paulo diz que vocês transbordem, sejam cheios de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora, observe o verso 10. Assim oramos. Para que Paulo orava pelos irmãos de Colossos. Diz aí, para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, para que possais viver de maneira digna do Senhor. Sabe, irmãos, talvez a pergunta que muitos de nós têm feito nesses dias é: por que, no meio de tudo que nós temos visto e vivido, por que nós ainda estamos aqui? Por que o Senhor não nos tirou?
Porque o Senhor tem nos permitido passar por tudo que nós estamos passando. Porque o Senhor tem nos permitido viver. Hoje, lendo esse verso, talvez depois de um ano, nesse período todo de isolamento, o Senhor tenha respondido ao meu coração com essa simples, mas tão profunda frase: para viver de maneira digna do Senhor. Porque se não é para viver de maneira digna do Senhor, nós não temos motivo para viver. Sabe, irmãos, muitos aqui já passaram situações difíceis. Talvez muitos aqui um dia já até pensaram em tirar a sua vida. Nós temos irmãos aqui que sobreviveram até terremotos. Temos a nossa irmã Carmen, que no ano passado ficou mais de 30 dias numa UTI. Sabe por quê? O Senhor tem permitido para nós estarmos aqui hoje para vivermos de modo digno do Senhor. Não é para desperdiçarmos a nossa vida, mas é para vivermos de um modo que agrade o Senhor. Sabe, irmãos, temos sido poupados desse juízo do Senhor nesses dias. Mas qual é a expectativa no nosso coração quanto às nossas vidas? Quanto ao tempo que o Senhor tem nos confiado? E se Ele tem nos confiado vida nesses dias, é porque a sua história conosco aqui não terminou, não chegou ao fim. Sabe, irmãos, todos nós aqui temos um encontro, um dia marcado. Haverá um dia para cada um de nós. Esse dia ele foi marcado muito antes de nós nascermos. Haverá um dia que nós estaremos diante do Senhor. E não haverá doença que possa apressar esse dia. E também não haverá cura que possa prolongar esse dia. No ponteiro do Senhor, ninguém mexe. Mas sabe, irmãos, nós não podemos deixar passar a oportunidade que temos de vivermos de acordo com aquilo que temos recebido. De vivermos de maneira a agradar o Senhor. De vivermos de maneira digna, de um modo digno do Senhor. Viveremos nós para agradar o Senhor ou viveremos nós para nós mesmos, para as nossas próprias cobiças, para os nossos próprios desejos? Aqui em Efésios, eu gostaria de convidar você a ler também Efésios capítulo 4, uma outra epístola dessa estação, outono. Você sabe que os capítulos 1, 2 e 3 constituem aquilo que nós podemos chamar de doutrina. E aqui no capítulo 4, então, entra aquilo que nós podemos chamar de prática. Mais uma vez, conhecimento, conduta, conhecimento, a maneira como nós devemos viver, revelação e vida prática. Por isso, o capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor. Paulo estava no seu isolamento. Paulo estava numa prisão. E olha o que ele pede: peço-vos que andeis do modo digno para com o chamado que recebestes. Ah, querido, você, eu, temos um chamado de Deus sobre as nossas vidas. O nosso chamado nesse tempo é sermos sal e luz, é sermos luz nas trevas, é sermos sal onde há corrupção, é levarmos vida aonde há morte, é levarmos o consolo aonde há angústia, é levarmos a paz onde há confusão. Paulo está dizendo assim: andem do modo digno com que fostes chamados. E o verso 2 ele diz assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, olha o verso 3, que me remonta, me parece,
a esse cuidado que Paulo teve a exortar Pedro, porque Paulo estava exortando não só um irmão, mas um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Andemos do modo digno de que fomos chamados, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E esse amor aqui, daqui a pouco nós vamos ver como esse amor é importante nesse momento que nós estamos. E ele diz: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. Manter a unidade do Espírito. Andando de modo digno. Paulo exortou a Pedro, então, mantendo esta unidade do Espírito. Então, irmãos, na carreira cristã, ou nós estamos prosseguindo na revelação, ou nós estamos crescendo na revelação, ou nós estamos retrocedendo. Hebreus, capítulo 10, verso 38, um texto muito conhecido dos meus irmãos. Hebreus 10, 38. Olha o que o texto vai dizer. Hebreus 10, 38. A palavra do Senhor vai dizer assim: mas o meu justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo não vive por vistas. O justo não vive baseado em circunstâncias. O justo vive da fé. E o verso continua: se recuar. Algumas traduções diz: se retroceder, a minha alma não se agradará dele. O justo viverá da fé. Mas o Senhor nos deixa essa advertência: se retroceder, se recuar, ele diz: a minha alma não se alegrará dele, não se agradará dele. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 3, diz assim: tendo começado no Espírito, revelação, estais aperfeiçoando na carne, conduta. Sabe, irmãos, às vezes nós nos preocupamos em começar bem. Às vezes nós nos colocamos diante de circunstâncias das nossas vidas e perguntamos: será que nós estamos começando certo? Será que nós estamos começando da maneira adequada? Na vida cristã, alguns estão aí começando primavera. Outros estão na fase do verão, no calor, no combate. Outros já estão no outono, os frutos maduros. Outros irmãos já estão em inverno, já estão sentindo esse frio do tempo. Como diz Paulo, nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Mas, irmãos, a grande pergunta que nós temos que fazer é: como terminaremos? Porque Paulo diz assim, no final da sua jornada: completei a carreira, combati o bom combate da fé. Sabe, irmãos, podemos até começarmos desajustados, mas não podemos terminar de maneira que o Senhor não se agrade de nós. Nós precisamos, assim como Paulo naquele dia, dizer: completei, findei, acabei a carreira, guardei a fé, não retrocedi. O justo vive da fé, e se ele retrocede, o Senhor não se agrada. Portanto, que nós venhamos viver nesses dias de maneira que o Senhor se agrade de nós, porque Ele tem nos dado a oportunidade de vivermos de maneira que nós possamos o agradar. Filipenses, capítulo 3,
Outro exemplo que Paulo vai citar, onde nós podemos até pensar em o que seja retroceder. Filipenses 3, verso 2, diz assim: tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Veja o que ele vai dizer no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus. E ouça o final desse verso. E não confiamos na carne. Portanto, irmãos, se o ensino de Paulo é a justificação pela fé, o que ele está dizendo? Retroceder nesse aspecto significa confiar na carne. Retroceder significa confiar em nós mesmos, nos gloriar em nós mesmos e não na cruz ou em Cristo Jesus. Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, verso 3, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus. E, portanto, ele diz, não confiamos na carne. Ele vai estabelecer esse contraditório a partir do verso 4, ele diz, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Ou seja, Paulo está dizendo, se há alguém que poderia retroceder, esse alguém seria eu. Mas ele diz, eu não confio na carne. Eu prefiro me orgulhar em Cristo Jesus, mantendo, então, essa vida vivida pela fé, essa vida vivida de modo a agradar o Senhor. Eu gostaria de colocar uma observação, irmãos, porque pode parecer que isso passe muito sutilmente por nós. O erro de Pedro, Paulo diz assim que Pedro procedeu de maneira a retroceder na revelação que Deus o havia dado, porque ele temeu por medo. O erro de Pedro tem como base o medo. Se você se lembra, irmãos, medo foi o primeiro sentimento que invadiu o coração do homem, quando Adão e Eva descobriram que estavam nus. A Escritura vai dizer que eles tiveram medo e se esconderam. Se de alguma forma não estamos experimentando o amor de Deus em nossas vidas, sempre vamos temer. Sabe, irmãos, nós não temos o que temer, porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. João escrevendo isso na sua primeira carta, 1 João. Abra comigo. Primeira carta de João, lá no finalzinho, bem perto já de Apocalipse. Capítulo 4, verso 18, ele vai dizer, primeira carta de João 4, capítulo 4, verso 18, ele diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica em castigo, pena. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Portanto, irmãos, o desejo do Senhor nesses dias é que nós sejamos aperfeiçoados no amor de Cristo Jesus. E esse amor perfeito lança fora o medo. Nós não temos mais o que temer. Nós estamos em Cristo. Nós não tememos o homem que pode matar e lançar a alma fora, pode matar e tirar a nossa vida, mas nós tememos aquele que pode tirar a vida e lançar a alma fora, mas nós não tememos mais o homem. Por quê? Porque o amor de Cristo está derramado nos nossos corações. Não há temor. João está dizendo, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Ele tira o medo. Então, irmãos, por temer os judeus, por temer aquela ala mais tradicional, Pedro se esqueceu do quanto ele foi amado. Pedro se esqueceu do quanto ele foi aceito. E a correção de Paulo, agora falando um pouco sobre isso, vai nos mostrar que o que Paulo faz não é corrigir Pedro de qualquer maneira, mas ele lembra Pedro
o evangelho. Pedro, como você foi recebido. Pedro, como você foi amado. Pedro, como você foi aceito. Pedro, como você foi salvo, sem que você nada pudesse ter feito de diferente. Pedro, você foi amado incondicionalmente. Você foi amado quando você, nem mesmo você, se amava mais. Você foi amado quando você não suportava mais a si mesmo. Você foi amado. Então, Paulo recobra Pedro nesse sentido, de que Pedro foi grandemente amado, grandemente aceito, grandemente reconciliado. Mas, irmãos, todas as vezes, então, que o nosso conhecimento, que a nossa conduta não está de acordo com o conhecimento ou com a revelação que recebemos, há uma crise instalada. E aqui nós vemos que os judeus seguiram o exemplo de Pedro, e a sedição foi tão grande que até mesmo Barnabé seguiu o exemplo deles. Portanto, Paulo não pôde suportar que mesmo Pedro, sendo apóstolo, e de posse da revelação de Deus, promovesse divisão no corpo de Cristo, por aquilo pelo qual a morte de Cristo já havia feito provisão. Agora em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Todos somos um em Cristo Jesus. Irmãos, aqui há uma profunda lição para nós nesses dias. Principalmente para aqueles irmãos que o Senhor tem confiado algum encargo. Sabe, irmãos, exemplos, como nós carecemos disso. E o Senhor nos deixou exemplos, porque nós somos extremamente rebeldes. Alguns, na sua rebeldia, chegam a dizer assim: o meu exemplo é Cristo. Só Cristo é meu exemplo. Quase que numa expectação metafísica de algo que não se pode alcançar. Mas vemos que Pedro, no seu exemplo, levou muitos a errarem. Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, capítulo 1, verso 7. Igreja da primavera, dos primeiros frutos. Ele diz assim que o testemunho daqueles irmãos tinha sido tão eficaz que ele havia sido um exemplo para as regiões da Macedônia e da Acaia. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, se você quiser abrir esse texto, 1 Timóteo 4, 12, veja o que Paulo diz aqui para Timóteo. Ninguém te menosprezes por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Exemplo para os fiéis. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo Jesus. Oh, irmãos, o quanto nós, nesses dias, somos chamados a manifestar a fragrância do nosso Senhor, a darmos essa boa nota de testemunho com a nossa vida, quantos à nossa volta, sem expectativa, quantos à nossa volta em profunda angústia, quantos à nossa volta sem saber o que está acontecendo. Que o Senhor te use como um modelo, como um exemplo, que o Espírito Santo forge Cristo na tua vida de maneira tal que as pessoas sintam a sua sede saciada quando estiverem ao teu lado, junto de você, de maneira que as pessoas possam ver com clareza aquilo que de outra maneira eles não poderiam ver. Que o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, venha sobre a sua vida nesses dias, te fortalecendo, te encorajando, colocando palavras de sabedoria na tua boca, te dando entendimento, sabedoria, e que a tua vida seja um reflexo desta revelação, desta sabedoria que o Espírito Santo tem te confiado para esse tempo presente, porque não há o que temermos, meus irmãos. Cristo nos ama, e aonde o amor de Cristo está, não há lugar para o medo, não há lugar para a dúvida, não há lugar para a ansiedade. Cristo nos ama, e isso é suficiente. Cristo nos ama, e isso segura as nossas almas.
Cristo nos ama, e isso tira o medo. Cristo nos ama, e nós temos certeza que se vivermos, vivemos para o Senhor, e se morrermos, morremos para o Senhor, de maneira que nada, nem ninguém, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para concluir, já finalizando, irmãos, eu gostaria de ler um trecho que Pedro escreveu na sua segunda carta, 2 Pedro, no capítulo 3. Essa leitura, eu gostaria que os irmãos pudessem, então, acompanhar, tendo como, na nossa mente, esses três aspectos: revelação ou conduta, né? Revelação, conhecimento, conduta e crise. Será que a nossa conduta tem promovido crise ou tem promovido conhecimento de Deus, paz de Deus, alegria no Espírito, vida no Espírito, que o Espírito Santo ganhe essa verdade em nós, irmãos? Vejam, 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim: por isso, irmãos, amados, enquanto aguardais essas coisas. Que coisas? As coisas que estão descritas no verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Veja, nós, segundo a sua promessa, o que nós estamos esperando, irmãos? Novos céus e nova terra. Nós estamos esperando o Senhor. Nós estamos esperando aquele dia. Então Pedro diz assim: por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, nós ainda estamos aguardando. Ele diz assim: esforçai-vos para que sejais achados por ele em paz. Lembra? Há pouco tempo, nosso irmão estava nos ensinando sobre aquelas parábolas de Mateus 24. E lá uma nota que diz assim: feliz o servo que o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Irmãos, tem que haver um fazendo no meu e no seu coração nesses dias. Tem que haver um fazendo na sua vida e na minha vida, porque os mistérios do reino de Deus nos foram revelados. A palavra vai nos dizer que Deus ocultou isso de sábios e poderosos, mas ele revelou isso a pequeninos. Por isso Pedro está dizendo: nós aguardamos novos céus e nova terra, porque isso foi revelado aos nossos corações. E ele diz assim, então: enquanto aguardamos essas coisas, esforcem-se. Há um esforço agora, irmãos. Esforce-se para o quê? Para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Pedro está dizendo que enquanto nós estamos aguardando essas coisas, que o Senhor nos encontre em paz. E ele diz: imaculados e irrepreensíveis. Verso 15: considerai como salvação a paciência ou a longanimidade do nosso Senhor. A longanimidade, a paciência do Senhor é para nós glória de salvação. E aí, uma citação que ele vai mencionar, o apóstolo Paulo. Ele diz assim: assim como o nosso amado irmão Paulo. Irmãos, essa frase nos mostra que o coração de Pedro não estava tomado mais por ressentimentos. Mas essa frase nos mostra que Pedro entendeu que Paulo o reconciliou com o evangelho de Deus, e por isso agora ele é mencionado como um amado irmão. Ele diz: Paulo, amado irmão, também vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi concedida. A exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais Pedro reconhece há pontos difíceis de entender,
E ele diz que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Verso 17. Portanto, eu fico muito mexido, porque muitas vezes Pedro usa essa palavra aqui, amados, e lembre-se, o verdadeiro amor lança fora o medo. O Espírito Santo não está gastando palavras, irmãos. Ele não está sendo apenas repetitivo. Ele quer que você saiba, ele quer que você entenda, ele quer que você creia que você é amado. Então, o verso 17 ele diz: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados, ou seja, para que não venhamos a sair do trilho, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens, sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza ou a vossa confiança. Meu irmão, minha irmã, que a sua confiança não se perca nesse tempo, que a sua fé não saia dos trilhos, que a sua fé se firme na graça do Senhor, porque se retrocedermos, o Senhor não se alegrará. Então, Pedro termina dizendo, antes, ou seja, não saia dos trilhos, não perca a firmeza da tua fé. Pedro diz assim, antes, cresça na graça e no conhecimento. Esse é tempo, irmãos, de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu querido, você está aí vivendo, respirando, glórias ao Senhor. Mas não perca o teu tempo, que não é teu, é do Senhor. Pedro está dizendo, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Queridos, isso é o que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Entendo que antes mesmo de Paulo falar sobre, então, essa tão maravilhosa doutrina da justificação pela fé, ele tem que lembrar os nossos corações, para que nós venhamos viver de acordo com aquilo que nós já temos recebido. Que nós não venhamos retroceder, mas que a nossa fé venha estar firme nesses dias. Que o Senhor nos encontre em paz, imaculados e irrepreensíveis. Que haja esse esforço em cada um de nós, enquanto nós aguardamos novos céus e nova terra. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos. É um motivo de muita alegria poder vê-los, ainda que de maneira eletrônica. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo não se limita a essas coisas. E que ele possa, irmãos, acender os corações. Que ele possa visitar os lares. E que esse amor verdadeiro do Espírito que já habita em nós possa lançar fora todo medo, toda angústia e toda ansiedade. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, eu te louvo, te agradeço por esse dia, por esse momento, por cada um dos irmãos, irmãs, jovens, crianças, adolescentes, todos aqueles que nessa hora estão nessa transmissão. Meu humilde pedido é que o teu Espírito Santo venha como águas e encha os corações. Que as nossas vidas, que as nossas almas ouçam nessa noite o quanto somos amados pelo Senhor e, portanto, temos toda a habilitação em Ti para vivermos de modo que o Senhor esteja plenamente agradado. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor, talvez alguém aqui tenha feito essa pergunta nesses dias. Como eu ainda estou vivo? E só há uma resposta. É para que nós venhamos a viver de maneira a Te agradar em todas as coisas. Abençoa cada um dos teus filhos. Abençoa cada uma das tuas filhas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
Muito obrigado, irmãos. O Senhor abençoe cada um de vocês. Muitas saudades de todos. Deus abençoe.